Bom, a aula 1, ela começa com uma dúvida sobre o funcionamento de dois circuitos em paralelo. Circuito 1, circuito 2. A dúvida foi a seguinte: o colega ligou o cabeamento, né? No caso ele tinha 3 cabos, um de aterramento e 2 que poderiam ser uma fase e um neutro ou fase-fase. Nesse circuito iríamos ver somente o fase e o neutro. O que acontece aqui? O procedimento correto seria esse. Aqui seria a nosso plug, né, tomada ligada à fonte geradora, 0 volt, 127, corrente alternada. Dada aqui a primeira chave, ela desliga e liga toda a carga depois dela, do circuito 1 e do circuito 2. Essa carga pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, uma resistência, o que vocês quiserem ligar após a chave. Somente para efeito ilustrativo, não é um circuito completo como se fosse um de comando de um painel. Esse aqui é só a maneira didática para tirar uma dúvida que houve para o colega e ele me perguntou. O procedimento correto seria esse: ligar o circuito 2 após a chave. A chave, ela possui 2 segmentos. Digamos que é mais ou menos assim a chave. Aí teria o parafuso aqui central e um parafuso acima, né? O procedimento correto seria ligar no parafuso que não vai ter a condução da carga. A condução da eletricidade. Ou seja, se eu ligo aqui nesse primeiro parafuso a fonte, na lógica, todos os demais deverão entrar após. Quando eu fechar essa chave, fecha-se todos os circuitos após ela. No caso, a carga aqui, as 2 lâmpadas. Detalhe, elas estão em paralelo. Então, o procedimento é aqui. Pode ser ligado aqui. E aqui, 0 volt. O que aconteceu foi o seguinte: o colega ficou na dúvida, no circuito 2, né? Na hora de executar. Isso é muito comum, acontece com qualquer pessoa. Até mesmo os mais experientes já aconteceu isso. Às vezes uma distração mínima pode levar a cometer um erro como esse. E ele ligou direto na fonte. Aí o que acontece? Quando eu fecho a chave, vai ligar logicamente o circuito 1 e vai ligar, que já está ligado na verdade, o circuito 2. Sendo que quando eu desligar, que foi o que ocorreu, por isso que ele me questionou, por que está ligado uma e outra ficou desligado? Notem, desligou o circuito 1, apagou a lâmpada, mas continua recebendo carga diretamente do circuito 2, então a lâmpada vai estar ligada. Aí simples é a troca, foi a troca que ocorreu na hora, sugerida para que houvesse o bom funcionamento do circuito. E ele ligou as 2 após a fase. Esse é o circuito correto. Esse também é o circuito correto. Só que demonstrado de outra maneira,
para o colega lembrar e tirar aquela dúvida que aconteceu naquele exato momento. E aquela dúvida eu falei que eu iria posterior começar com a primeira aula. E essa primeira aula eu espero que tenha elucidado esse problema, que o colega tenha entendido de forma clara e que, se mais dúvidas na parte de elétrica que eu puder ajudar a solucionar, que podem perguntar sem nenhum problema. Eu aguardo todos vocês aqui. Eu peço, se possível, se inscrever no canal, dar um like, um joinha para eu poder continuar publicando. Nesse momento eu penso assim em semanal, mas dependendo da situação eu posso aumentar para ser diário os vídeos. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Até a próxima aula.